Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal És o Leão do Mar. Vamos para mais um vídeo aqui no canal. Vou pedir para vocês compartilharem, dar o like, comentem e vamos hypar o vídeo para que possa chegar a mais santistas no Brasil e no mundo. Vamos falar bastante, galera, desse jogo entre Santos e Fluminense que ocorreu no domingo. O Santos que um empate indigesto, empatou com o Fluminense. Um jogo que demonstrou que Juan Pablo Vojvoda realmente vai ter muito trabalho. Isso não é surpresa para ninguém. Eu vi alguns jornalistas aí indignados, né? Não é surpresa de ninguém. Eu ouso a dizer, né? O Santos começou muito mal essa temporada com Pedro Caixinha, que era técnico. O time devia muito, mas ainda tinha um pouco da parte técnica, parte tática, né? O Kleber Xavier acabou com tudo do pouco que tinha, né? E aí o Santos vai ter que se reconstruir no Campeonato Brasileiro. Essa palavra reconstrução dá até até ruim, porque essa gestão fala tanto de reconstrução, né? Que até a palavra reconstruir ficou uma pecha dessa diretoria. Mas o Santos terá que se reconstruir no meio do Campeonato Brasileiro. O Santos, já estamos no segundo turno, vamos para a terceira rodada do segundo turno. Tô falando, não estou falando da rodada real, né? Que rodada que a gente está? 21ª, né? 22ª, mas o Santos tem um jogo a menos. Mas é a terceira rodada após a virada aí do primeiro turno para o segundo. E realmente o Juan Pablo Vojvoda vai ter muito trabalho, mas muito trabalho. Eu achei que o Santos entrou nos 15 primeiros minutos, achei que o time estava mais compacto dentro de campo, tá? 15 ali, 20 minutos. Após isso, muito ruim. O time tá, obviamente, gente, sem confiança nenhuma. As bolas, às vezes vem a bola limpa pro zagueiro, pro meio campo, eles, desde matar a bola, pegar ela com carinho e tocar pro companheiro do lado, não. Eles sempre rifam, ou cabeceiam, ou dá aquele chutão, porque isso é falta de confiança. O time do Santos tá com muita falta de confiança. E não é, e é algo que é natural de tudo que tá acontecendo no Santos, né? O Vojvoda, que mexeu muito no time, entrou com o Zé Ivaldo na zaga, colocou aí a dupla de volante Rincon e Zé Rafael, colocou o Cabadeiro no ataque, o Neymar de falso 9, o Roleiser ali de meia, né? E aí, depois dos 20 minutos, o Fluminense começou a tomar mais conta do jogo, mas também muito pouco, mas com mais a posse de bola, mas também sem muito sem muito agredir o time do Santos, né? Muita posse de bola, mas pouca agressão. Um jogo ruim, na verdade, né? Primeiro tempo muito ruim, o segundo tempo melhorou um pouquinho. Mas o que a gente viu do time os mesmos do primeiro tempo? Problema que é assim seríssimo, que o Vojvoda vai ter que resolver urgente, principalmente a saída de bola, né? Várias vezes que o Brasão pega a bola, o time do Santos é muito lento, cara. Muito lento. Demora demais para sair, principalmente os volantes. A defesa fica em cima do Gabriel Brasão várias vezes. Esse time do Santos eu achei muito envelhecido. Ele não quis apostar no Gabriel Bom Tempo. Ele até na coletiva falou que conversou com o Gabriel Bom Tempo. Talvez ele não pensou no Bom Tempo por causa do poder de marcação. Talvez o Vojvoda acredite que o Bom Tempo não seja esse jogador com poder de marcação. Ele é um ótimo jogador, é um jogador que vai dar mais leveza pro meio campo, mas talvez seja por causa disso. Então o Santos tem um problema seríssimo na parte do meio campo de marcação, né? Porque o Rincon joga, tal, briga, mas o Rincon acho que já deu, né, pro Rincon, né? Eu gosto muito do Rincon, o general, mas eu acho que o tempo dele já passou. O Santos precisa rejuvenescer esse time, né? Não vou falar nem o elenco, o time. Agora, quem será esse cara que vai fazer o primeiro volante? Muitos falam de Escobar. Eu não gosto muito dessa opção que muitos torcedores falam, né?
O Zé Rafael, no primeiro tempo foi muito mal, mas no segundo ele tomou conta do meio campo. Jogou muito bem o Zé Rafael. Uma boa partida no segundo tempo, talvez porque o Fluminense baixou suas linhas também, né? A zaga do Santos, hoje a gente sentiu que a gente tinha zagueiro. O Zé Ivaldo tem todas as suas limitações, mas a diferença do Zé Ivaldo pro Luizão é anos-luz, né? A diferença é muito grande. Então tava dando um pouco mais de segurança pro torcedor santista. O Mike foi muito abaixo novamente. Segundo tempo ele deu uma melhorada. Eu achei que o Igor Vinícius entrou até bem. O Igor Vinícius tem entrado bem, acho que tem que ter mais oportunidade. É um jogador com mais. É mais intenso, tem mais força física. Não é um jogador que me agrada, mas ele é melhor fisicamente do que o Mike, né? O Escobar, para mim, não tem aquela habilidade que o Souza tem, né? Mas no momento que o Santos tá, ele tem que ser o titular do Santos. Essa é a minha opinião. O Escobar é um cara que marca muito. No primeiro tempo, ele roubou muitas bolas ali no primeiro tempo. Não vai ter muita agressão, né? Não vai agredir muito o adversário. Mas ele tem um poder de marcação muito grande, é muito aguerrido. E eu acho que no momento que o Santos tá, um time que tá tomando muitos gols, eu acho que é importante você ter o Escobar na parte defensiva do campo. O Roleiser, ele começa muito bem, fazendo algumas invertidas de bola, alguns lançamentos, só que depois o Neymar começa também a meio que. Vou até falar uma coisa, vocês vão até meio, achar meio ruim. O Neymar, que tava de falso 9, acho que ele começou a se incomodar que a bola não chegava, ele começou a vir ficar junto do Rolês, e o Rolês aí se perdeu. Né? Depois daí ele começa a se perder no jogo, acho que foi um jogo muito abaixo do Rolês, muito abaixo. Não é aquele Roleiser do começo, o cara que tocava mais a bola de primeira, fazia o time jogar mais. Eu achei que foi muito abaixo o Roleiser hoje, tá? Cabadeiro demonstrou que é um jogador de segundo tempo, jogador que tem que pegar time cansado, tá? Time que tá, por exemplo, desesperado para fazer gol e fazer o contra-ataque. O 1 contra 1 dele, a gente viu que ele não tem aquela malemolência, né? Mas é um jogador de velocidade. Eu acho que para começo de jogo, não acho interessante, tá? O Guilherme, aparentemente abatido, né? Eu acho que ele errou demais, o Guilherme, hoje. A torcida do Santos não pegou no pé dele, pelo menos vendo pela televisão, não sei para os que estavam presentes, não vi a torcida do Santos pegando no pé do Guilherme, tá? Perdeu algumas bolas, né? Ficou 5, 6 vezes em impedimento a todo momento. Isso demonstra a falta de atenção, desatento no jogo. Eu acho que isso aí eu vou falar, a minha opinião. O Voivoda tá acabando, começou agora, né? Eu vejo muita gente já cornetando o Voivoda, mas a gente tem que comentar do jogo. Eu acho que não foi uma decisão acertada colocar o Guilherme nessa partida. Eu acho que ele já tá visivelmente abalado, né? Visivelmente abalado. O Neymar, muito abaixo. Muito abaixo. Um jogador, ele precisa, eu já falei isso, ele precisa entender essa transição física dele. Ele não é mais aquele jogador de 5, 6, 7 anos atrás. O Diego, né, Diego Ribas, que jogou no Santos, falou isso na transmissão, né, da Globo. E até perguntou pro Caio, etc e tal, dessa questão do jogador entender, porque às vezes o cara pensa uma coisa, gente, e o corpo não obedece, né? Eu achei, ele tá muito esquentado, tomou o cartão amarelo, que também a gente precisa fazer uma ressalva, uma entrada criminosa do Thiago Santos, criminosa, que o VAR nem chamou, o juiz não deu falta, não deu absolutamente nada. Não, tinha dado falta antes, mas não da entrada do Thiago Santos. Criminosa, tinha que ter sido expulso diretamente. E o Neymar, aí depois tomou o cartão amarelo reclamando, aí chutou a bola, que poderia ter sido expulso, porque um erro, gente, não justifica o outro. Essa é a verdade. Um erro não justifica o outro. Eu penso dessa forma. O fato dele estar certo pela chegada que o cara do Fluminense deu, não significa que ele tem que. Ele pode até reclamar com o juiz, mas reclamar de forma assintosa que reclamou e depois chutar a bola, ele podia ter sido expulso facilmente. É que o Wilton Pereira Sampaio foi um banana na hora ali, né? Me desculpa. A verdade é essa. Mas o Neymar muito abaixo. No segundo tempo, contou um pouquinho mais de espaço, melhorou um pouquinho, mas assim, muito abaixo, né? Muito abaixo. O Voivoda,
Todos admiram o Neymar, os técnicos, mas o Santos, ele não pode depender mais do Neymar, gente. O Neymar tem que entender isso também, tá? Tem que ver se o Vojvoda vai ter coragem de, em algum jogo que tiver pela frente, o Neymar estiver muito abaixo, ele tem que sacar o Neymar. Ah, mas o Neymar pode decidir numa jogada. Pode, como ele decidiu contra o Flamengo, pode. Mas hoje, por exemplo, ele estava muito abaixo. Mas muito abaixo mesmo, sabe? É uma coisa assim, absurda. A forma que o Neymar jogou, assim, ele não consegue desenvolver, né? As jogadas apanha bastante, isso aí é real. Cavou até algumas faltas ali, mas muito longe do Neymar que que a torcida do Santos tem expectativa. Mas o time inteiro tá muito abaixo, né? Aí no final o Santos ainda fez um gol ali no impedimento bem discutível, mas ao meu ver foi impedimento. Um gol do Tiquinho, né? Que entrou ali no segundo tempo, já no finalzinho do jogo, fez o gol. Podia ter dado uma aliviada pelo menos na tabela, mas o time do Santos, gente, o que o Vojvoda mudou do Kleber Xavier? Eu acredito que se ele conseguir fazer o que ele fez no primeiro tempo, ali nos 20 primeiros minutos, compactar mais a marcação, eu acho que o Santos pode melhorar, mas acredito que ele vai ter que colocar alguns jovens nesse time aí, não vai ter jeito. Talvez o garoto Vitor Hugo, que tá vindo do Flamengo, seja um cara para dar mais força e mais velocidade para esse time no meio-campo, tá? Mas o que mais me preocupa, gente, é os volantes, tá? Os volantes do Santos me preocupam demais. A Fábio até fez um segundo tempo, mas o problema é o primeiro volante. O Santos não tem esse primeiro volante. Agora, o Adonis Fria, gente, um jogador pesado, grande, mas ele tava jogando de volante lá no México, né? Eu não tô falando que ele tem que jogar, tô falando que pode ser uma alternativa. O Santos tinha que ter buscado esse primeiro volante, né? Nessa janela. Talvez era o Santiago Gonzalez do Tigres, mas do Tigre não conseguiu. Depois foi pra cima do Felipe Loyola, também não conseguiu. Você precisava desse volante, um cara para dar dinâmica para esse meio campo do Santos. Né? O Rincon não aguenta mais, ele saiu com dores, né? Os caras falaram, não aguenta mais o Rincon. E o Santos tá com esse grande problema no meio-campo desse time, né? Ele não botou bom tempo, muitos torcedores não gostaram, né? Ele disse que tem um plano para o bom tempo, vamos esperar, né? Talvez o bom tempo não seja esse cara de marcação que ele pense, né? E o Vojvoda fala que hoje ele se preocupou muito na parte defensiva do campo, né? O Santos veio de 6-0 do Vasco, tomou 2 do Bahia, né? 8 gols em 2 jogos. É muito alto, né? O Santos que vai enfrentar o Atlético Mineiro, tem 14 dias aí para treinar, tem data FIFA, seleções e vai ter muito tempo para treinar o Vojvoda. O Santos que vai jogar no sintético, vai ficar a dúvida da questão do Neymar, acho que o Neymar já tem que amanhã, que ele não vai fazer isso, né? Já falar se ele vai jogar ou não. Vai ficar muito chato se o Neymar não jogar contra o Atlético Mineiro, né? Muito chato. E se ele não jogar, eu vou falar para você, vou ser um dos caras que vou começar a criticar fortemente o Neymar se ele não for pro jogo contra o Atlético Mineiro. Ele tá sob contrato do Santos, é um jogador do Santos, ele tem que ir pro jogo, tá? Ele tem que ir pro jogo. Não ganha nada pouco, então tem que ir pro jogo, não tem esse negócio, não quero, talvez eu não vou jogar, não vou jogar. Tem que jogar, meu amigo. 14 dias para se preparar. O Santos, até sugiro ao Santos, o Santos que tem um sintético lá no lá no CT Pelé, mas um sintético que não é lá essas coisas, eu tava até reformando esses dias, não sei se já reformou, né? Por que não tentar treinar no estádio do Santo André, né? É um estádio novo, um gramado novo, seria interessante. Vou até tentar emprestar o Arena Barueri, que é um gramado também novo, sintético, para os caras se adaptarem para essa partida contra o Atlético. O Santos tem todo o tempo do mundo aí para treinar no sintético, tá? Então foi um empate muito ruim para o Santos. Em termos de tabela, o Santos foi para 22 pontos, tá muito preso ali atrás. Vai precisar ganhar os jogos. Não adianta ficar só dependendo de adversário. Toda rodada o Santos você ficar. Essa rodada foi boa para o Santos. Essa rodada foi boa para o Santos. Até quando que o torcedor santista vai pensar isso? O Santos agora acredito
que os jogadores já têm que cair na realidade que o Santos vai disputar para não cair até o final do campeonato. Essa é a prioridade que tem que ser encarada pelos atletas e pela comissão e pela diretoria. Esquecer, a gente vai para Libertadores, igual os sonhadores falam aí, vamos para Sul-América. Esqueçam isso. Foca primeiro em sair daquela zona ruim que tá ali o Santos, para depois tentar, para depois pensar em alguma coisa. O Santos tem que, os jogadores, elenco, diretor, tem que cair na real. Entender que a situação do Santos é drástica e dramática. Essa é a verdade, tá? O Fluminense, falando um pouquinho do Fluminense, não jogou tão bem, mas o Fluminense está em 3 competições, né, gente? 3 competições. Então, assim, chegou um dado momento do jogo que o Renato botou 2 volantes, recuou o time totalmente, porque ele viu que o empate já era uma vitória ali para ele, né? Essa é a verdade. Soteldo jogou contra o Santos, foi acariciado pelos torcedores, né? O pessoal xingou bastante o Soteldo, que não fez absolutamente nada, e eu vendo até algumas entrevistas ali do Messias, que foi lá na torcida do Fluminense, antes do jogo, a torcida do Fluminense totalmente insatisfeita com o Soteldo, ou seja, foi uma boa negociação do Santos aí em relação ao Soteldo. O Ganso jogou pouco, tocou pouco na bola, são ex-jogadores do Santos, né? Teve aquela confusão ali do Neymar com o Ganso no final da entrada criminosa do Thiago Santos, mas são amigos e tá tudo certo. Thiago Silva depois deu entrevista junto com o Neymar. E um detalhe, né? No primeiro tempo, o Renato Portaluppi foi no ouvido do Guilherme para falar alguma coisa pro Guilherme. Eu tô curioso para saber o que seria. Eu acho que vai ter que trabalhar muito o mental desse time, o Juan Pablo Vojvoda, e vamos ter que ter paciência, gente. Torcedor do Santos, a gente tem que entender que a gente vai disputar até o final desse brasileiro, se vamos ser rebaixados ou não, tá? Depois da derrota cachapante contra o todo-poderoso Vasco, que depois demonstrou que é um time fraquíssimo, né? Depois perdeu 2 jogos aí. O Santos ali moralmente rebaixado, ainda tem muito jogo pela frente, dá pra gente sair dessa, mas tem que encarar a realidade. Se não encarar a realidade, vai ser complicado. E tentar rejuvenescer esse time. Esperamos muito trabalho do Vojvoda, eu acredito que ele fará isso, e vamos ter que ter paciência, porque não adianta também vir 3, 4, 5 resultados ruins, tomara que não venha, e a gente começar a vir pedir a cabeça do Vojvoda. Não tem jeito, gente. A situação do Santos é muito complicada. Diferente de realidades que o Vojvoda tinha no Fortaleza, que mesmo estando lá embaixo, tinha já um trabalho, tinha uma estrutura para o time. Né? Agora ele tá num time grande, com grandes dificuldades dentro de campo, que vai ter que tentar extrair desse time. Tá bom, galera? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vou pedir para vocês mais uma vez se inscreverem, dar o like, compartilha e vamos hypar o vídeo para que possa aumentar o nosso público aqui no canal És o Leão do Mar. Tá bom, galera? Muito obrigado. Tchau!